Boa noite. Salve ali. Tá, eu vou. Boa noite a todos. Graças a Deus vamos fazer uma oração e assim a gente começa. Então, começamos lá. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo por tudo que Tu tem feito no nosso viver. Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer mais uma oração daqui a pouquinho. Só quero convidar vocês, se alguém já está online, já ir compartilhando. Vou compartilhar aqui então, vamos participando juntos aí. Chame as pessoas aí. Só tu, Deus, está online ainda por enquanto. Vamos chamar o pessoal. Vamos convidando as pessoas para participar conosco aí. Estamos online já aqui. Vamos lá. Compartilhar. Vamos compartilhar. Já. Oi, mãe. Seja bem-vinda aí. Vamos chamar as pessoas, vão compartilhando aí, vamos. Gabriel. Opa, Gabriel. Vamos chegando aí. Vamos chamar as pessoas aí. Mais um minutinho a gente já começa, tá? Vamos ao Alessandro. Pastor Alessandro, seja bem-vindo, Pastor Alexandre. Alessandro, vamos conversar um pouco a respeito do Sermão do Monte hoje. Só estamos esperando. Hoje não, né? Todas as terças-feiras. Estamos dando um tempinho só para o pessoal entrar. Vamos marcando as pessoas aí, chamando as pessoas. O senhor também está de aniversário hoje, né, pastor? Que Deus abençoe. Muitas felicidades, que Deus abençoe grandemente a vida do senhor e continue a obra que Deus colocou na sua vida aí. Deus abençoe grandemente. Chamando as pessoas aí para participar junto conosco aí. Tem mais alguém que entrou ali também, eu não estou conseguindo ver quem é, que o óculos não está ajudando muito. O óculos quebrou para ajudar também. Vamos lá, parece. Dá um oi aí, vocês que estão entrando, para a gente ver quem está entrando aí. Quem ouviu já falei. Já vamos começar já? Amém. Deus abençoe. Leandra. Oi? Marta Leandra. Marta Leandra. Boa noite, querida. Que Deus abençoe. Boa noite. Era ela ali que eu tinha visto que tinha entrado e eu não estava conseguindo descobrir. Seja bem-vinda, Marta. Nós já vamos começar já o nosso estudo. Estava só dando um tempinho para entrar alguém e eu ia indo compartilhando. Já é 8h05, vamos começar aí então. Como todas as terças-feiras a gente estuda, nós estamos vendo o Sermão do Monte e já faz mais de 2 anos que nós estamos estudando o Sermão do Monte, versículo por versículo. Começamos lá no 5:1 e hoje nós estamos lá no 7:1. Que Deus abençoe, Marta. Então é o seguinte, nós estamos no 7:1 que diz para nós: não julgueis para não ser julgado por Deus. E já faz essa é a 4ª semana que nós estamos estudando esse versículo, né? Então eu acho que hoje eu consigo terminar. Então vamos indo à frente. Nós vimos, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, nós vimos que esse não julgueis para não ser julgado, ele significa que nós não devemos julgar as pessoas de uma forma condenatória, né? Se vocês quiserem saber o que foi falado antes,
Nós temos tanto no Facebook, no Instagram e também na plataforma do YouTube, em todo o estudo. E não só o 7.1, mas nós temos todos, desde o 5.1 está tudo escrito, está tudo lá. No Facebook, no YouTube é mais fácil. Quer dizer, Pastor Cláudio, PR Cláudio Goulart, é só entrar lá e procurar. Nós vimos então, para nós seguir adiante, né? A semana passada nós vimos que não julgueis, que a gente não deve exercer um juízo condenatório, não é para nós exercer um juízo imaginário, ou seja, a gente imaginar alguma coisa e condenar as pessoas por intermédio daquilo que nós pensamos que é, e não deve ser dessa forma também, e que nós não devemos exercer um juízo sobre as causas, sobre não causas justas. Se as causas não forem justas, a gente não deve exigir esse juízo, e nem se ela for passiva, se não for passiva de tal juízo. Como é que eu posso saber isso? As coisas que não dizem respeito a mim, e essas eu não devo julgar, e as coisas que não diz respeito ao Evangelho. Essas duas coisas nós não devemos julgar. Nós devemos andar conforme Cristo andou. Então nós temos que reconhecer o que deve ser feito e andar conforme deve ser. Então nós vamos ler a palavra de Deus, e por intermédio da palavra de Deus nós vamos julgar. É o que diz para nós lá em João 7,24, que nós já lemos a semana passada, que nós não devemos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, mas sim de acordo com o juízo de Deus. Ou seja, se está escrito na palavra de Deus, nós temos que fazer. Nós não devemos julgar as pessoas, nós temos que estar biblicamente embasados quando nós formos falar com as pessoas, e não de uma forma leviana, mas pensar, conversar com Deus antes de fazer qualquer coisa. Ou seja, nós descobrimos que alguém está vivendo em algum erro, nós temos que orar para Deus, clamar para Deus, e assim nós fazer durante 20 dias, 30 dias, a gente está pedindo a ajuda de Deus para que nós possamos fazer o que Deus quer e não o que nós queremos. Porque se nós fazer o julgamento, se nós advertir alguém com o nosso próprio pensamento, com as nossas próprias forças, ao invés de nós ajudar a pessoa, nós vamos estar afastando a pessoa de Deus. Então nós temos que orar e fazer de acordo com a vontade de Deus. Nós não devemos exercer o juízo maior do que realmente ele merece. Às vezes nós julgamos as pessoas de uma forma completamente diferente. Ou seja, a semana passada eu já falei a respeito disso. Quando a pessoa, a gente não conhece a pessoa, a gente julga a pessoa de uma forma, e quando a gente conhece a pessoa, a gente julga de outra forma. Nós somos parciais, ou seja, tem até um ditado que diz assim, ó: para os nossos amigos, para os nossos inimigos, os rigores da lei, e para os nossos amigos, as benécias da lei. E nós não devemos ser assim de forma alguma. Ao contrário, nós devemos ser iguais. Nós temos que buscar sempre a palavra de Deus e julgar de acordo com a palavra de Deus. Então, entrando agora, né, o que nós temos, qual é que é a forma de nós julgar errado, né? Então nós estamos falando desde lá do início que não devemos julgar, ou seja, quando ele fala que não devemos julgar, ele não está dizendo que nós não devemos julgar de qualquer forma, mas nós temos que julgar de acordo com a vontade de Deus. Então, por que nós devemos julgar de acordo com a vontade de Deus? Porque se nós julgarmos de acordo com a nossa vontade, a gente vai estar julgando errado. E uma das formas que tem de nós julgarmos errado é o juízo aparente. Ou seja, nós vemos o que parece e julgamos de acordo com aquilo que parece. Alguém se comporta de uma determinada forma e logo a gente julga ele por causa daquela forma que ele anda, ou a forma que ele age, né? A gente tem um ditado que diz assim, ó: a gente, pelo andar do índio, a gente reconhece de onde ele está vindo. Então, muitas vezes a gente julga a pessoa, para ter uma ideia, por profissão. Meu pai era taxista e ele sempre dizia assim que taxista não prestava, os taxistas não prestavam. A gente vê também hoje em dia as pessoas falar que tudo que é pastor é ladrão.
nós vemos e vários tipos de coisa, ou seja, nós só pelo que nós olhamos do que a pessoa é, a gente já julga a pessoa pelo que a gente acha que a pessoa é, ou seja, por motivo aparente. Ou porque a pessoa é de uma cor ou de outra cor, ou porque a pessoa é de uma religião, ou porque a pessoa é disso ou daquilo, ou aí nós julgamos por aparência. Eu contei a semana retrasada uma história a respeito de uma senhora. Eu vou ler aqui ligeirinho para vocês lerem, para vocês entenderem. Diz assim, ó: naquela rua pequena sem saída, parecendo um pequeno condomínio, uma rua sossegada. Todos os moradores se conheciam e tudo transcorria em harmonia, até a chegada de um novo habitante, ao qual uma casa recentemente desocupada. Os moradores antigos começaram a questionar entre si. A família era estranha, a dona da casa era esquisita, ela se pintava demais. Parece que passava o dia dormindo porque não saía de casa. Os seus filhos ficavam direto na rua, não entravam para dentro de casa. Recebia vários homens naquela casa. Recebia casais e às vezes até acompanhado de uma mulher jovem. Parece que faz uso de drogas, porque tem sempre gente trazendo coisas para ela. Dava-se ao luxo de ter uma governanta e não tinha marido. Deve ser uma daquelas. Esse era o julgamento das pessoas, né? A maledicência chegou a tal ponto que depois começou a diminuir, como acontece, né? Que a gente começa a achar uma coisa muito errada e depois ela começa a diminuir, como é comum entre nós, né? A estranha família foi colocada de lado. Os vizinhos proibiram os filhos de brincar com aquelas crianças. Um dia, na quietude, viram uma ambulância chegar e levar aquela senhora. Na semana seguinte, souberam que a morte havia sido ocorrida no hospital. Vieram alguns casais e levaram as crianças. A governanta ficou um tempo mais fechando a casa. Foi aí que eles souberam de tudo. Aquela senhora era viúva de militar, morto em combate. Sofria de uma doença incurável, em fase terminal, por causa disso que ela se pintava. Resolveu deixar o hospital para passar os últimos dias com seus filhos e a sua grande amiga, por qual veio ajudá-la. Essa era a senhora que entrava. Tomava analgésicos poderosos para amenizar as suas dores. Essas eram as drogas que eles julgavam. Pintava-se muito para disfarçar a palidez. Os filhos brincavam na rua para não presenciar o seu sofrimento. Os homens que entravam eram médico, advogado, psicólogo e até o pastor da igreja. Os casais eram as pessoas que tinham a intenção de adotar os seus filhos já. E a mulher que entrava lá era uma jovem assistente social. Nós somos dessa forma, nós julgamos por aparência. Nós olhamos que as coisas estão acontecendo e aí nós julgamos as pessoas por causa disso. Nós somos mestres em julgar as pessoas pelo que nós achamos que é. Nós somos mestres em julgar as pessoas sem o conhecimento exato dos fatos. Nós não procuramos compreender as circunstâncias as quais estão acontecendo na vida das pessoas. Nós somos campeão de tomar partido de alguém. Olhamos esse fulano, não é, ele não. E aí daqui a pouco o outro lá a gente diz assim, não, esse é. Então nós temos essa mania e essa forma de agir do ser humano. Nós agimos sem conhecer a realidade dos fatos. Às vezes vem alguma pessoa e conta alguma coisa para nós a respeito de outra pessoa e nós já julgamos essa outra pessoa, ao invés de nós querer saber a realidade do que está acontecendo. Eu sempre costumo dizer, e nós fizemos aconselhamento de casais aqui em casa, que existe 3 lados da conversa sempre, né? Tem o lado do marido, tem o lado da esposa e tem o lado correto. Então, geralmente quando alguém fala alguma coisa para alguém, existe uma outra verdade. Então, qualquer julgamento que nós vamos fazer, que nós temos que fazer, nós temos que reconhecer a realidade dos fatos. Ou seja, nós temos que ouvir uma parte, temos que ouvir a outra parte, orarmos para Deus e clamarmos para Deus para que Ele nos dê discernimento para fazer a vontade correta.
Nós temos que compreender as circunstâncias do que está acontecendo para daí tomar partido, para aí poder fazer, tomar resolução de alguma coisa. Senão, nós vamos acabar julgando o mal. Muitas vezes, as partes envolvidas. Nós vamos julgar completamente errado. Nós não podemos julgar com achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu tenho para mim, sempre tive, que no momento que nós começamos uma frase com um eu acho, já estamos completamente errados, porque nós não devemos achar nada. Nós não podemos achar nada. Nós temos que fazer as coisas como elas são. Nós temos que saber que não é por intermédio do que eu acho que deve ser julgado, mas sim por intermédio da santa palavra de Deus. Ou seja, se alguém está fazendo alguma coisa errada e eu vejo que está fazendo alguma coisa errada de acordo com a palavra de Deus, ou se a pessoa está fazendo alguma coisa errada diretamente a mim, eu tenho que ver o que está acontecendo, eu tenho que colocar aos pés de Deus e dizer: Senhor, está acontecendo tal coisa, o que eu devo fazer? E devo orar durante um tempo, no mínimo 30 dias, eu costumo falar. Durante 30 dias nós temos que orar para Deus e pedir o discernimento de Deus, para que Deus nos mostre o que nós devemos fazer. Assim, nós fazer o julgamento apropriado, fazer o julgamento correto da situação por intermédio da palavra de Deus, embasado na palavra de Deus. É essa a forma que Deus permite que nós julgamos. Nós temos que fazer o julgamento por intermédio da palavra de Deus. A gente julga as pessoas pelo que elas foram no passado, muitas vezes. A pessoa, ele já fazia isso, ele vai fazer de novo. Não é assim. Eu acredito muito no poder de Deus, e o poder de Deus diz para nós que uma pessoa, quando ela se converte a Cristo, ela é uma nova criatura. Então o que ela fez no passado não existe mais, as coisas velhas se apagaram. Isso está escrito em 1 Coríntios 5,17, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando uma pessoa realmente se arrepende dos seus pecados e volta a Deus, elas se transformam numa nova pessoa. E eu tenho que julgar ela por intermédio disso. Ou seja, se alguém vir falar para mim, o fulano de tal está fazendo tal coisa, ele sempre foi assim, ele continua sendo assim, se eu conheço a pessoa, eu tenho que defender ela, eu tenho que dizer não, ele mudou de vida, ele reconhece Jesus Cristo como o suficiente e único salvador dele, e assim ele não faz mais isso. Que Deus realmente, essa é a realidade. Qual o versículo, pastor? Nós continuamos estudando o Mateus 7,1, que é: não julgueis para não ser julgado. Essa é a 4ª semana que nós estamos falando a respeito desse versículo. Então nós estamos falando que o julgar, na realidade, quando ele diz não julgueis, ele não está dizendo que nós não devemos fazer nenhum julgamento sobre as pessoas. Mas alguém falou alguma coisa ali, né? A Josi. Pode ler para mim que fica melhor. A Josi diz: quando somos julgados, nos sentimos mal, injustiçados, mas estamos sempre prontos a julgar pela aparência. Exatamente isso. Quando nós somos julgados, nós sofremos e entristecemos por causa disso, porque geralmente, a maioria das vezes, esses julgamentos são errados, ou seja, são por aparência a qual acontece. E na realidade não é assim que nós devemos ser julgados. Nós temos que ser julgados por intermédio da lente da palavra de Deus. Ou seja, nós temos que pegar a palavra de Deus e colocar na frente dos nossos olhos, e assim nós fazer o julgamento devido ao qual deve ser. Às vezes a gente julga a pessoa pelo que ela é, por exemplo, se ela é solteira, ou se ela é divorciada, se ela tem namorada, aí nós já olhamos assim: cara, olha só, eles estão sempre juntos, eles devem ter caso, eles devem ter uma vida, e na realidade, e às vezes a gente diz assim: eu duvido que isso não esteja acontecendo na vida dele. Ou uma pessoa troca de carro, daí a gente diz assim: olha lá, o cara trocando de carro novamente, provavelmente ele está roubando. Não é isso.
Nós não devemos julgar. Ao contrário, quando alguém pega algum bem novo, nós temos que nos alegrar com isso que está acontecendo. Nós temos que nos alegrar por a pessoa estar melhorando de vida. E assim, nós temos essa mania de julgar pelas aparências. E o cristão não pode julgar por aparências. Não, o cristão tem que julgar de acordo com a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Não julgar não significa que nós devemos exercer juízo sobre qualquer causa, mas nós temos que exercer juízo somente sobre as causas justas e passivas de tal juízo. Ou seja, eu só posso julgar alguma coisa se essa coisa realmente tem que ser julgada por mim. Eu não devo me colocar como juiz de alguma coisa a qual eu não fui chamado. A exemplo de casais, por exemplo, vamos lá. Uma esposa vem conversar conosco a respeito de um problema que está acontecendo na casa dela. E aí eu venho e diz assim, ele está fazendo tal e tal coisa, o senhor tem que conversar com ele. Não, eu não tenho que conversar com ele. Eu só tenho que conversar com ele se por acaso ele quiser conversar comigo. Eu não posso me meter na vida de ninguém. Eu não posso tomar partido da esposa em favor do marido, ou não posso tomar partido do marido em favor da esposa, mas nós temos que conversar com os dois. E tem um casal ao qual nós estamos conversando, que a esposa veio conversar comigo e com a minha esposa. É lógico que eu nunca converso sozinho com uma mulher. Sempre que tiver que conversar com uma mulher, eu chamo junto a minha esposa, ou se ela não puder, eu chamo outra pessoa para estar junto comigo, para não dar chance, né? Para não dar chance. E ela pediu para mim, está acontecendo tal e tal coisa, o senhor me ajuda? Eu digo assim, eu só posso ajudar se o teu marido quiser, se o teu marido pedir. Ou seja, eu preciso que o marido e a esposa junto entrem em contato com a gente, para que assim nós possamos fazer a coisa de acordo com a vontade de Deus. A respeito do julgamento, eu quero ler com vocês Colossenses 2, o versículo 16 e 17. Colossenses 2, o versículo 16 e 17. A Dilce vai colocar aí, né? Colossenses 2, versículo 16 e 17. E a Josi, que está no Instagram, eu peço para colocar também. Colossenses 2, versículo 16 e versículo 17, que diz para nós assim: portanto, ninguém faça para vocês leis sobre as quais devam comer ou beber, sobre qual dia santo, sobre as festas de lua nova ou de sábado. Tudo é apenas sombra daquilo que virá. A realidade está em Cristo. Então, ninguém pode julgar a gente pelo que a gente faz. Ou seja, porque a gente guarda um dia ou a gente guarda outro dia. Isso nós temos alguma religião que julga que a gente tem que... se não guardar o sábado, nós estamos perdidos. E na realidade não é isso, né? Na realidade não é isso. A palavra de Deus diz para nós que no momento que Cristo morreu, o véu se rasgou e todas as coisas deixaram de existir. As leis deixaram de existir. Nós não vivemos mais pela lei, mas nós vivemos pela graça de Deus. Então, nós só podemos julgar alguém se essa pessoa estiver em um erro que esteja... como é que eu posso dizer? Um erro que esteja trazendo problemas para mim ou problemas para o Evangelho. Aí eu posso. Usando exemplo, né, que nós usamos a respeito da semana passada, a palavra de Deus diz para nós em Pedro que nós devemos julgar os presbíteros, né? Se eles estiverem errados, eles devem ser julgados. Por exemplo, vamos lá. Se nós tivermos um obreiro da casa de Deus ao qual esteja em pecado grande, vamos supor assim, traindo a esposa, roubando a empresa, e nós descobrirmos, muito obrigado, e nós descobrirmos isso, nós não podemos ficar quietos, porque se nós ficarmos quietos, nós vamos estar nos tornando compassivos daquilo. Nós vamos estar permitindo que as coisas erradas aconteçam. Isso não pode. O que nós devemos fazer?
pegar a palavra de Deus, nos embasar na palavra de Deus, orar a Deus e chamar essa pessoa e conversar com ela, chamar a atenção da pessoa, dizer assim, meu querido, tu está fazendo tal coisa e isso não deve ser feito por um cristão. Um cristão não pode fazer, porque nós estamos fazendo. Que Deus abençoe, Jacimir, que bom que tu está junto conosco. Nós não podemos julgar as pessoas não pelas coisas comuns, mas nós devemos julgar as pessoas se elas estiverem fazendo algum pecado ao qual atrapalhe a vida cristã. É isso que eu estou dizendo lá. O obreiro está roubando na empresa e eu descubro isso. Eu tenho que chegar para ele e dizer, cara, um cristão não faz uma coisa dessa. Tu não pode agir dessa forma. Então nós não vamos estar julgando condenatoriamente ele. Ao contrário, nós amamos tanto ele que nós estamos chamando a atenção dele para que ele mude de vida e volte-se novamente para o Evangelho. Esse é o juízo ao qual o cristão deve fazer. O cristão deve julgar de acordo com o que a palavra de Deus diz para o crescimento da palavra de Deus, para a libertação. Não, como eu falei, porque a irmã usa saia ou não usa saia. Porque a irmã corta o cabelo ou o irmão não corta o cabelo. Porque o irmão usa gravata ou não usa gravata. Ou o irmão guarda o sábado, ou o irmão guarda o domingo. O irmão come carne, ou não come carne. Isso é julgamento que não tem nada a ver. É um julgamento que não diz o que é a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é Cristo. Cristo morreu na cruz e condenou toda a maledicência que tinha contra nós. A palavra de Deus diz que ele cravou na cruz tudo que tinha de mal e nos libertou. Fábio, que Deus abençoe, que bom estar aí junto conosco também. Então, J.C. Ryder diz para nós assim, ó, nós temos a tendência de ver as fraquezas dos outros com lente de aumento. E essa é uma realidade. Nós vemos quando uma pessoa está errada com lente de aumento. Ou seja, quando o pecado é nosso, a gente passa pano, né? Quando o pecado é dos nossos, a gente passa pano. Agora, quando o pecado é dos outros, cara, a gente bate. Não, porque ele não pode fazer isso, não, porque ele não pode fazer aquilo. Então, quando Cristo está falando para nós, aqui nesse versículo do 7:1, não julgueis para não ser julgado, ele está dizendo que nós não devemos exercer um juízo sobre a pessoa, mas nós devemos exercer o amor e a misericórdia de Deus sobre essa pessoa. Entenderam o que é esse não julgueis? O não julgueis é que nós não condenemos as pessoas, mas nós exerçamos o amor e exerçamos a misericórdia a qual Cristo exerceu por nós. A semana passada eu falei a respeito do versículo, né? João 3,16 diz para nós assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Isso foi Cristo. E em 1 João 3,16 diz para nós, assim como Cristo vos amou, vós tem que amar os vossos irmãos, a ponto de dar a vida por eles. Ou seja, nós temos que ser exatamente o que Cristo foi aqui na terra. E se nós formos como Cristo foi aqui na terra, nós não vamos julgar as pessoas, mas nós vamos ajudar a pessoa. Nós vemos isso quando Cristo se encontrou com a mulher adúltera. Nós vemos que a mulher estava sendo apedrejada. E ele chegou para as pessoas que estavam acusando ela e disse para elas assim, por que vocês estão acusando ela? Por causa que a lei de Moisés diz que a gente deve apedrejar a pessoa que comete pecado. Ele disse, então, você que não tem pecado, atire a primeira pedra. E assim, do mais velho até o mais novo, todos foi saindo, porque todos nós temos pecado. E ali tinha um que não tinha pecado, que era Cristo, e esse não condenou ela. Mas o que ele disse para ela quando saiu? Minha querida, tu pecou. Sim, tu pecou. Está arrependida? Tô. Então, vai e não peques mais. Ele julgou ela. Ele soube que ela estava errada e não a condenou.
Ele simplesmente diz para ela assim: vai e não peques mais. Esse é o julgamento que o cristão deve fazer. Ele deve olhar o erro da pessoa e, cheio de amor e de misericórdia, ele falar para a pessoa a forma a qual ela deve andar dali para frente. Então é isso que, quando ele está falando não julgueis, ele não está dizendo para nós que nós não devemos exercer nenhum julgamento sobre as pessoas, mas nós não devemos julgar de modo condenatório, nós não devemos julgar de acordo com que aparência, nós não devemos julgar se não for dentro da nossa alçada. Em Mateus 12, no versículo 7, diz para nós assim, ó, se vocês soubessem que as escrituras, se vocês soubessem o que as escrituras sagradas queriam dizer quando afirmam: eu não quero que as pessoas, eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que ofereçam sacrifício de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa. Ou seja, cara, Cristo não quer que nós condenemos as pessoas, mas Ele quer que a gente fale do amor de Deus para as pessoas, que nós representemos as pessoas. Como é que é? É para colocar aqui? Não precisa. É só, se vocês quiserem saber, a Josi botou ali. Não, ela botou só Colossenses, né? Tá. Então, em Mateus diz para nós, se a gente soubesse o que diz Jeremias lá, né? Eu não quero de vocês que vocês ofereçam sacrifício, mas eu quero que vocês sejam misericordiosos. É isso que Deus quer. Deus quer que nós olhamos os problemas das pessoas e assim nós fazer a mudança na vida das pessoas por intermédio da misericórdia e do amor de Deus. Ame mais as pessoas e assim as pessoas vão ser transformadas. Como foi dito a semana passada, mas muitas vezes nós nos alegramos quando as pessoas estão erradas e nós nos alegramos de repreender as pessoas. Quando nós tivermos que repreender uma pessoa, o que nós deveríamos fazer é sofrer por causa disso. Nós deveríamos ter uma dor no coração quando tivesse que repreender a pessoa, porque o nosso coração está cheio de amor. Então, concluindo o que eu falei hoje, na quarta semana, para concluir o que eu estou falando, a gente diz assim, ó, não julgueis, não significa a ausência absoluta de qualquer juízo, mas significa que nós não devemos ter um final condenatório. A palavra de Deus diz para nós que no momento que nós julgamos e condenamos as pessoas, nós não estamos mais embaixo da lei, mas não somos mais observadores da lei, mas nós somos juízes. E isso a palavra de Deus não permite que nós sejamos juízes, mas ela permite que nós sejamos observadores da lei e olhar para a lei e ver que as pessoas estão se portando errado de acordo com a palavra de Deus, e por isso, pela misericórdia de Deus, nós chegar e chamar a atenção das pessoas com sabedoria. Não faça isso se tu não tem conhecimento da palavra de Deus. Não faça isso se Deus não mandar tu fazer isso. A palavra de Deus diz para nós, em Isaías, que nós fomos colocados como atalaias de Deus aqui nessa terra. Ou seja, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Ou seja, se você estiver em pecado, eu tenho que chamar a sua atenção para que você melhore. Se eu estiver em pecado, você tem que chamar a minha atenção para que eu possa melhorar. Mas quando eu for chamado a atenção, como a Josi falou ali, quando eu for chamar a atenção, eu não devo me entristecer. Ao contrário, eu devo me alegrar. Eu devo... Mateus 7,12. Não, Josi, ao contrário, é Mateus 12,7. Mateus 12,7. Mateus 7,12 diz, é o versículo de ouro, né? Não faça aos outros o que você não quer... Faça aos outros aquilo que você quer que faça para você. Esse é Mateus 7,12. O que eu li aqui é Mateus 12,7. Então, nós temos que mudar o nosso pensamento. Nós temos que
transformar as nossas vidas para que assim nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus. Então nós não podemos ter um juízo condenatório das pessoas, mas um juízo cheio de amor, um juízo cheio de misericórdia. E esse juízo não pode ser repleto, ou cheio, ou nem que seja só acompanhado de desprezo. Nós não podemos desprezar as pessoas. Se as pessoas estão em erro, nós não podemos, ao contrário do que nós achamos que é, por exemplo, a pessoa está em pecado, nós vamos lá e nos afastamos dela. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Se a pessoa está em pecado, nós devemos amar ela a tal ponto de chegar do lado dela, caminhar com ela, discipular ela, mostrando para ela o como é que é a forma correta de agir. E a palavra de Deus diz para nós, e nós devemos ter cuidado para não cair no mesmo pecado. Porque quando nós julgamos alguém, é quase certo, sempre vem contra nós o mesmo pecado. Então quando a gente julga alguém por uma coisa, aquilo vai ser cobrado de nós mais adiante. Então nós temos que ter muito cuidado de tudo isso. Nós não podemos julgar as pessoas de forma imaginária, ou seja, eu imaginar que a pessoa fez tal coisa, ou imaginar da forma a qual deve ser, não de forma alguma. O meu julgamento tem que ser exatamente conforme a palavra de Deus nos diz. O meu julgamento tem que ser completamente embasado nas leis de Deus. Ou seja, eu só posso julgar uma pessoa se ela está indo contra a palavra de Deus. Se ela está indo contra a palavra de Deus, aí eu tenho que conversar com a pessoa. Ou se a coisa estiver contra mim, ou seja, tem que ser contra mim ou contra a palavra de Deus. Mas de contrapartida, nós vemos em Coríntios 6 que diz para nós que se alguém fizer alguma coisa errada para nós, por que nós não sofremos antes o dano? E então, se alguém estiver fazendo alguma coisa contra nós e fala para nós lá em Mateus 5 que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome, então nós temos que olhar para dentro de si e ver que tudo isso é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Então mesmo que as pessoas estejam nos condenando, mesmo que as pessoas estejam nos perseguindo, mesmo assim nós temos que ser gratos a Deus por causa disso. O que nós não podemos fazer é julgar os outros de modo condenatório. A única pessoa que a Bíblia permita que nós julgamos de forma condenatória é nós mesmos. Quando nós olhamos lá no capítulo 11 de Coríntios, quando a gente faz a ceia, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí fala um pouquinho mais adiante que aquele que se olha para si e julga os seus pecados, ele não é condenado com o mundo. Por quê? Porque nós nos julgamos, nós condenamos o nosso erro e nós jogamos ele fora. Nós nos libertamos dos nossos erros. É o que aconteceu na minha vida. A minha vida foi completamente errada. Eu vivi uma vida totalmente depravada, uma vida totalmente fora da casinha, vamos dizer assim. E Cristo adentrou na minha vida e mudou e me transformou. Hoje eu sou uma nova criatura. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Aquilo que eu fazia, eu sou completamente arrependido dos meus erros. E eu tive muitos erros na minha vida. Eu tive muitos erros falando aqui, confessando publicamente. Na área sexual eu tive muito erro, porque eu tinha um desejo exacerbado a respeito dessa área. E isso me fazia ter atos libidinosos, atos errôneos. Mas isso tudo não vai dizer assim, então agora tu não tem mais desejos, tu não tem mais... Não, os erros continuam, os desejos continuam, mas eles são levados todos cativos na presença de Deus. Eu não vivo mais os meus desejos, mas eu vivo os desejos de Cristo. Eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade de Cristo.
E isso foi a forma a qual eu julguei e condenei os meus pecados. Aí isso a palavra de Deus me permite. Ela permite que eu julgue a mim, ela permite que eu condene a mim e não aos outros. E principalmente, que eu falei a semana passada, como acontece dentro das igrejas, nós julgamos as pessoas que estão no mundo porque estão fazendo coisas erradas. E a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos julgar as pessoas que estão no mundo. As pessoas que estão no mundo são julgadas por Deus. E por nós tem que se julgar as pessoas que estão dentro da igreja. Aquelas pessoas que estão junto conosco, nós temos que chamar a atenção delas para que elas vivam de acordo com a vontade de Deus. Não devemos julgar as pessoas injustamente e de forma passiva, uma forma passiva de juízo, ou uma forma maior do qual deve ser. Por exemplo, uma pessoa foi lá, vamos fazer um juízo condenatório aqui, a pessoa foi lá e roubou um pote de manteiga no mercado, aí eu pego aquela pessoa e condeno ela à morte. Não, isso é uma forma exacerbada, uma forma acima do que deve ser feito. Nós devemos julgar de forma amorosa e misericordiosa. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. O escritor John White disse para nós, parafraseando a Bíblia, né? Ele falou assim, nós coamos mosquitos e engolimos camelos, embora nós não devemos engolir nem mosquito e nem camelo. É isso que o crente deve fazer. O crente deve viver de uma forma transparente. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar Cristo nas nossas vidas. Nós temos que, não podemos engolir nem mosquito e muito menos camelo. Se nós vemos que vemos que nós estamos errados, nós temos que mudar de vida. Nós temos que transformar o nosso viver e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. O nosso julgamento tem que ser justo, tem que ser amoroso em todos os aspectos. E com os nossos irmãos. Nós temos que julgar de acordo com a palavra de Deus os nossos irmãos em Cristo. Mas e as pessoas que estão no mundo? Essas pessoas vão ser julgadas por Deus e não por mim. Eu não tenho o direito de julgar. Como é que eu posso dizer para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus que ela está em pecado? Não, eu não tenho o direito de julgar essa pessoa. Quem tem o direito de julgar ela por algum erro é alguém que estudou e é juiz. Aí tu vai ter um advogado que vai o defender e vai ter um promotor que vai falar dele. Boa noite, Demétrio. Então, é isso que nós devemos fazer. Amar as pessoas de tal forma, 1 João 3,16. Amar as pessoas de tal forma a ponto de dar a nossa vida por elas. É isso que a palavra de Deus manda que nós façamos. E quando a gente for julgar alguém, nós temos que julgar pela reta justiça da palavra de Deus. É o que diz para nós em João 7,24. João 7,24. Então, se for para a gente julgar, que julguemos de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver Gálatas 6,1, o que diz para nós. Esse versículo é maravilhoso, tá? E vai nos ensinar o que é que nós devemos fazer em caso de erro. Gálatas 6, versículo 1, que diz para nós o seguinte: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Então, se nós... Boa noite, Simeão. 6:29? Não, 6:1. Gálatas 6:1. Se alguém for apanhado em alguma falta, nós que somos espirituais, nós devemos andar com essa pessoa e ajudar essa pessoa para que elas sejam corrigidas e elas se corrijam. Então, o não julgueis, ele está dizendo para nós
que nós não devemos agir de forma condenatória, mas quando nós vermos que tem alguma pessoa em erro, alguma pessoa em pecado, nós temos que chamar a atenção dela para ela se corrigir e andar de acordo com a vontade de Deus. Vocês entenderam isso? Olha só as maravilhas. Então, quando a palavra de Deus diz para nós, não julgueis, ela está fazendo uma coisa tão grande, porque ela está dizendo para nós, não condenem as pessoas, mas olhem pelas pessoas, amem as pessoas, sejam misericordiosos com ela, a ponto de transformar a vida delas, a ponto de corrigir elas e fazer elas andar no caminho correto. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Não julgueis, não está dizendo para que nós não possamos ver quem está certo e quem está errado, ao contrário, como nós já falamos a semana passada e retrasada e na outra, que no 7, diz para nós que nós não devemos julgar, mas daí chega no versículo 6, ela já diz para nós que nós temos que ver quem é os cães e quem é os, que nós vamos estudar ainda, né? Quem são os cães e quem são os falsos profetas, e desses te afasta. Nós vemos lá no capítulo, no versículo 17 e 18, se eu não me engano, que fala a respeito de que quando a gente olha para uma árvore, a gente vê o que a árvore tem. Se ela é laranja, a gente julga ela que ela é laranjeira. Então é isso, nós temos que julgar as pessoas. Exatamente isso, exatamente isso, Josi. Isso faz parte do discipulado. O nosso discipulado é exatamente isso. Quando a palavra de Deus diz para nós lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, se eu não me engano é isso, que nós devemos ir por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando. Nós temos que ir por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura, ensinando-os, ou seja, fazendo discípulos. Nós temos que fazer discípulo. Não é discípulo meu, entendeu? Quando a palavra de Deus diz para nós que nós temos que fazer discípulo, não é que eu tenho que pegar a pessoa e fazer a pessoa andar comigo para ela ser conforme eu sou. Não, isso quem faz é os falsos mestres. Os falsos mestres querem que as pessoas andem de acordo com o que eles andam. Os falsos mestres querem que as pessoas tenham os mesmos pensamentos dele. Não, vocês têm que andar nos mesmos meus pensamentos. Vocês têm que andar conforme eu estou falando. Não, não é isso. A palavra de Deus diz para mim que eu tenho que fazer discípulos de Cristo. Eu tenho que mostrar para as pessoas como Cristo anda. O que Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não imitem a mim, mas imitem como eu imito a Cristo. É essa forma. Tudo que eu faço de bem, tudo que eu faço de bom, isso vocês imitem, porque isso eu estou imitando a Cristo. Agora o que eu faço de mal, que é o que eu sou, isso vocês não devem imitar. É isso que a palavra de Deus diz para mim. Quando eu olhar para dentro de mim, eu me julgar e ver o que eu estou errado, eu retirar isso completamente de mim. E quando eu ver que o meu irmão está andando em erro, quando eu ver que o meu irmão está andando em alguma falta, eu devo chamar ele, andar com ele para que ele possa andar de acordo com a vontade de Deus. É isso que a palavra diz aqui, porque ela diz para mim, não julgue, porque senão vocês vão ser julgados com Deus, por Deus. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então quando eu faço um julgamento de alguém, é exatamente isso que deve fazer. Quando eu julgo alguém, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu quero ser julgado assim. Não julgueis para não ser julgado com Deus, porque com peso, o Demetrio esses dias falou para mim, que a palavra de Deus diz para nós, né? Com o mesmo peso que nós somos julgados, com o mesmo peso que nós julgamos, nós seremos julgados. Exatamente isso. Então, da forma ao qual eu estou julgando alguém, eu vou ser julgado. Então, eu tenho que julgar, eu julgo, quando eu julgo uma pessoa, eu julgo da forma que tem que ser, amorosa e misericordiosa. Por quê? Porque não é que eu seja bonzinho, mas eu sou inteligente, porque se eu julgar uma pessoa de forma pesada, eu vou ser julgado de forma pesada. E se eu julgar uma pessoa de forma leve, eu vou ser julgado de forma leve. Então não é que eu seja bom, entende? Eu sou inteligente, eu não quero ser julgado de uma forma pesada. E tu, como é que tu tem feito? Como é que tu tem julgado as pessoas? Com amor? É isso que a palavra de Deus diz para nós. Foi pego um irmão em erro? Chama a atenção dele com amor, puxa ele para o teu lado e mostra para ele, meu querido, não é assim que nós devemos agir. Nós devemos agir de uma outra forma. 1 Timóteo 5, o versículo 1 e 2. 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2. Que diz para nós assim, ó: não repreenda o homem mais velho, mas aconselhe-o como se fosse o teu pai.
sabe? Não repreende o homem mais velho. Tu tem que aconselhar. Tu ir lá e conversar com ele, como se ele fosse teu pai, amorosamente. Aí diz assim, trate os homens mais jovens como irmãos. Os homens mais velhos tu trate como pai. Os homens mais novos tu trate como irmãos. As mulheres mais velhas trate como sua mãe. E as mulheres mais jovens como sua irmã, com toda a pureza. Nós temos que ser puro de coração. A palavra de Deus diz para nós que quando a gente tiver que repreender alguém, nós temos que repreender como se fosse nosso pai, como se fosse o nosso irmão. Ou seja, nós queremos que essas pessoas vá para o céu junto conosco. Então nós temos que amá-la de uma forma tão grande que mude a vida dela. Nós lemos, né? Mas tem certos momentos que nós não podemos ser tão amorosos assim, né? Tem certos momentos que precisa de ser mais severo, ou seja, algum erro grande, algum erro complicado. Isso fala para nós em 1 Timóteo, que nós lemos lá em 1 Timóteo 5,12, que fala a respeito do presbítero, né? Se o presbítero está em erro, tem que chamar a atenção, puxa ele e afasta ele, e tem que ser chamado com severidade, não podemos ser mansos, né? Se a pessoa é obreiro, ou seja, a pessoa que está em evidência, essa pessoa cometeu algum erro, tu não pode dar a chance de que as pessoas olhem para ela e achem que o evangelho de Cristo é aquilo, mas nós devemos ser rigorosos com ela. Em 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1, fala para nós que nós devemos repreender com veemência toda a imoralidade que existe dentro da igreja. Se tem uma imoralidade dentro da igreja, nós temos que julgar com rigor, nós temos que julgar com força para que isso não aconteça. Não é o que Paulo diz lá para o rapaz aquele que estava tendo caso com a madrasta. Ele diz assim, esse vai lá e condena ele à morte, a carne dele, para que o espírito se salve. Então nós temos que julgar com veemência as pessoas que estão com imoralidade dentro da igreja, e não só imoralidade sexual, mas qualquer outro tipo de imoralidade. A pessoa que não paga a conta, sabe? A pessoa que deve para os outros e não paga, as pessoas que mentem, as pessoas que têm qualquer tipo de relação extraconjugal, as pessoas que são fofoqueiras, as pessoas que não amam os outros. Isso tudo é imoralidade. Nós não podemos andar dentro da imoralidade, ao contrário, nós temos que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. A severidade e a gravidade, a severidade, quando tem um pecado grave, isso não é falta de amor, isso não é desamor, não é falta de misericórdia, é ao contrário, é um excesso de amor. Nós estamos lá repreendendo a pessoa com veemência para que ela mude de vida. Nós queremos, ela tem que mudar de vida para ela não morrer, para ela não, quando ela partir desse mundo, ela não ir para o inferno. Isso é amor. Então quando nós repreendemos uma pessoa, é porque nós amamos a pessoa. É exatamente isso que nós devemos fazer. E eu gostaria de compartilhar com vocês, para encerrar esse episódio de 4 lives que nós tivemos, né? E agora já está perto do fim aqui, e que vai encerrar a live do Instagram. O Instagram dura só 1 hora para nós. Eu quero encerrar com uma história que certamente vai acrescentar na vida de vocês. Assim, eu quero ler a história para vocês, tá? Havia uma aldeia, um velho muito pobre, que possuía um lindo cavalo branco. Numa manhã ele descobriu que o cavalo não estava mais na cocheira. Os amigos disseram ao velho, mas que desgraça, o seu cavalo foi roubado. E o velho respondeu, calma, não chegamos a tanto, simplesmente diga, o cavalo não está mais na cocheira. O resto do julgamento é de vocês. As pessoas riram do velho. 15 dias depois, de repente, o cavalo voltou e ele havia fugido para a floresta. E não apenas isso, ele trouxe junto com ele uma dúzia de cavalos selvagens. Ele trouxera essa dúzia de cavalos e novamente as pessoas se reuniram e disseram, velho, você tinha razão. Não era uma desgraça, e sim uma bênção. E o velho disse,
Vocês estão se precipitando de novo. Quem pode dizer se é uma bênção ou não? Apenas digo, o cavalo voltou. E o velho tinha um único filho, que começou a treinar esses cavalos selvagens. Apenas uma semana mais tarde, o filho cai do cavalo e fratura a perna. As pessoas se reuniram novamente e mais uma vez se puseram a julgar. Não é que o velho tinha razão? Foi uma desgraça. O seu único filho perder o uso das pernas. E o velho disse: mas vocês estão tão obcecados por julgar, hein? Não se adiante tanto, diga apenas que o meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe ainda se é de graça ou é desgraça, se é bênção ou se é maldição. Acontece que algum tempo depois, o país entrou em guerra. O troço fugiu aqui. O país entrou em... caramba. Só um pouquinho, gente. Já eu volto. Um tempo depois, o país... Onde eu achei aqui? Algum tempo depois, e o país entrou em guerra. E os jovens da aldeia foram obrigados a se alistar. Menos o filho do velho. Quem é obcecado por... E aqueles que são obcecados por julgar, novamente caem na armadilha. Então, nós vemos que eles julgaram todas as vezes. E, na realidade, eles tomaram conclusões apressadas e precipitadas. Muitas vezes, nós fizemos a mesma coisa. Nós não devemos encerrar uma questão de forma definitiva em qualquer momento, porque tudo pode mudar amanhã. Nós não sabemos quando começa e nem quando termina. Nós não sabemos o porquê que as portas se fecharam. Nós não sabemos o porquê as portas se abriram. Simplesmente, muitas vezes, é pelo curso da vida. Não necessariamente aquilo que está acontecendo de bom na nossa vida no momento é o melhor para nós. Não necessariamente aquilo que está acontecendo de ruim na nossa vida é necessariamente ruim. A palavra de Deus diz para nós que nós devemos ser grato em tudo. Nós devemos ser grato em todos os momentos de nossa vida. E isso nós devemos colocar em prática. Não devemos julgar as pessoas pelo que elas aparentam ser. Não devemos julgar as pessoas pelo que achamos que é. Mas nós devemos fazer as coisas de acordo com a santa e maravilhosa vontade de Deus. É isso que a palavra manda que nós façamos. Que nós sejamos amorosos, que nós sejamos misericordiosos com os outros, que nós possamos olhar as pessoas da mesma forma que Cristo olhou para nós. Tu já parou para pensar nisso? Que quando tu olhar para uma pessoa, tu enxergar Cristo nela, olha como nós deveríamos fazer diferente. Então comece a olhar dessa forma. Quando tu ver uma pessoa em pecado, olhe para aquela pessoa com os olhos de Cristo, assim como Cristo olhou para ti, assim como tu queres que Cristo olhe por ti. Como a Josi botou ali no Mateus 7,12, né? Aquilo que tu quer que os outros façam para ti, faça pelos outros. Exatamente isso. Então, se tu quer ser julgado, julgue os outros. Se tu quer que os outros tenham misericórdia de ti, tenha misericórdia dos outros. Faça as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ande de acordo com o que Deus manda que nós andemos. Fuja do pecado com todas as tuas forças. Nós vemos, eu estava lendo hoje, uma pessoa disse assim, que nós temos que cumprir toda a lei, porque Cristo, aquilo que diz que Jesus Cristo acabou com a lei, ele estava falando de uma forma que não era exatamente, porque ele diz que nós temos que cumprir todos os mandamentos. Não. Em Romanos 8 diz para nós que não existe mais condenação para aquele que está em Cristo. A lei não me condena mais se eu estou em Cristo. Mas quando eu estou em Cristo, eu sou como Cristo. Eu olho para as pessoas como Cristo olha para elas. Então, dessa forma, eu jamais julgaria alguém. Desta forma, eu jamais cometeria pecados. Desta forma, eu jamais faria qualquer coisa que esteja contra a lei.
Dessa forma, eu agiria com amor para as pessoas. Dessa forma, eu agiria com misericórdia com as pessoas. Que nós possamos ser dessa forma, com os nossos corações voltados para Cristo, fazendo a vontade de Cristo todos os dias de nossa vida. Então, quando a palavra diz para nós não julgue, ela está dizendo para nós que nós devemos julgar as pessoas sim, com amor e com misericórdia. Nós devemos amar elas. A Grazi diz, é melhor dar que receber. Atos 20, 35. O Demétrio diz que Deus transforme o nosso coração como o de Jesus Cristo. Exatamente, Demétrio. Não só que nós possamos ter os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo, a boca de Cristo, as mãos de Cristo, os pés de Cristo. Por que eu digo isso? Que os nossos pés nos levem para onde Cristo quer. Que as nossas mãos façam o que Cristo quer. Falta 27 segundos para acabar. A oração não vamos conseguir fazer aqui no Instagram. Então, que os nossos olhos só olhem as coisas de Cristo, que os nossos ouvidos só ouçam coisas de Cristo, que a nossa boca só fale o que Cristo quer que fale, que tudo que nós falemos seja para a honra e para a glória de Cristo. O pessoal do Instagram, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu ainda termino aqui no Facebook. Fique na paz aí, pessoal do Instagram. Então, isso que nós devemos agir, dessa forma que nós devemos agir, meus queridos. Fazer a vontade de Deus todos os dias. Amém? Que nós possamos, de verdade, ser esses cristãos ao qual Deus quer que nós sejamos. Julgar as pessoas com a santa e maravilhosa misericórdia de Deus. Obrigado pela presença de todo mundo. Que Deus tenha falado com vocês, que vocês esqueçam o que eu falei, mas ouçam o que Deus falou para vocês. Que vocês tenham a vida transformada. E quando nós tiver que julgar alguém, que nós julguemos com misericórdia e com amor. Fique na paz e que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração final e assim nós encerramos a live. Paizinho querido, eu quero te erguer as nossas orações, a nossa oração novamente a Ti, te agradecendo por tudo que Tu tem feito no nosso viver. Que a Tua paz, a Tua alegria seja em nossas vidas, que nós possamos crescer cada vez mais na Tua presença e que nós possamos, Senhor, reconhecer Tu como nosso único e suficiente Salvador. Que nós possamos, Senhor, amar-Te de tal forma a ponto de levar o Teu nome para as outras pessoas e assim ela poder ser sacadas do inferno. A nossa meta, Senhor, aqui nessa vida é tirar pessoas do inferno e é para isso que nós estamos e não colocá-las julgando-as e condenando-as, mas julgar para que elas sejam livres e libertas do poder maligno. Muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que participaram dessa live. Muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que ainda vão ver esse vídeo e que a paz seja sobre o coração de todas elas e que nós possamos botar em prática isso que foi dito nessa noite. Por tudo eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe.